bem, pessoal? Bom dia, bem-vindos à nossa aula de programação de jogos digitais 1. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos terminar de ver o nosso assunto de funções, certo? Falta bem pouca coisa de função para nós vermos. O que falta para a gente ver? A ideia é de escopo de variáveis, certo? Aonde que eu posso acessar uma variável? Depende de onde ela foi criada, né? Não foi criada dentro de uma função, fora de uma função. Vamos lá, então, certo? Não vamos perder mais tempo. Nós já vimos. Aqui, certo? O escopo de uma variável, então, é a região do código que eu consigo acessar esta variável. Nós temos 3 tipos de escopos no Python. 2 deles nos interessam agora, certo? Nós temos escopo local e global, e existe um terceiro tipo de escopo, que é o escopo não global, certo? Não global é quando eu tenho uma função dentro de uma função. Vou mostrar isso para vocês agora, capaz de vocês explode, certo? Vamos ver esses 2 tipos que nós temos, então, local e global. Uma variável local, certo? O que é uma variável local? Uma variável local é aquela que é criada dentro de uma função, sabe? E essa variável criada dentro de uma função só pode ser acessada dentro daquela função, tá? Vamos fazer um teste. O que nós temos aqui nesse exemplo? Eu tenho estou criando uma função, obviamente, certo? Palavra-chave def, uma função de nome incrementar. Repare, é uma função, abro e fecho parênteses, mesmo que eu não passe nenhum parâmetro para dentro dela. Lá dentro tem uma variável x recebendo o valor 20. E eu vou dizer que x vai ser ele próprio mais 1, certo? Vou aumentar x em 1. E eu vou retornar para quem chamou essa função o valor de x. Quando eu dou um print no retorno da minha função incrementar, o que eu vou ter? 21, certo? X ali é 20, x mais 1, 21. Repare, se eu tentar dar um print direto naquele x fora da função, ele vai me dar um erro. Que tipo de erro? Um erro de nome, um name error. Ora, x não está definido. Como é que eu vou acessar x se eu não encontro x, sabe? Por quê? Este x criado dentro da função, ele é uma variável do tipo local. Só pode ser acessado dentro desta função. Nem outras funções podem acessar ela. Tá? Tem lógica isso, pessoal? Faz sentido? Faz? Maravilha. Simples, né? Por padrão, quando nós criamos uma variável dentro de uma função, ela é local sempre. A contrapartida, as variáveis locais são o quê? São as variáveis globais, aquelas que são criadas fora de uma função. E uma variável global, ela pode ser acessada em qualquer lugar de código. Repare bem na palavra. Ela pode ser acessada de qualquer lugar. Não quer dizer que ela pode ser modificada de qualquer lugar. Para modificar, você tem que colocar uma palavrinha-chave ali, sabe? O que a gente tem? Tem uma variável y valendo 20. Esse y criado fora de uma função, certo? Esse y é uma variável do tipo global, então. Daí eu tenho uma função incrementar. Dentro dessa função, eu tenho uma variável x recebendo o valor da variável y. Esse x, como a gente acabou de ver, é uma variável local, certo? E está acessando o valor de y. Acessar o valor pode fazer em qualquer lugar, certo? Y é global, estamos lendo o valor de y. Beleza. X vai ser ele próprio mais 1, e eu vou retornar o valor de x. Se eu dou um print no retorno da função incrementar, o que eu vou receber? Sabe? Ora, x tem o valor de y, e y vale 20. X vai ser ele próprio mais 1, 20 mais 1, 21. Tá aqui o 21. E, obviamente, eu posso acessar o y de qualquer lugar também, de fora da variável.
fora da função, perdão. Tá aqui, eu dou um print em y, tá aqui o 20, certo? Não tem segredo. Ah, professor, mas eu quero modificar a minha variável global dentro de uma função. É possível isso? É possível. Só que para isso nós precisamos utilizar uma palavra-chave global, certo? Para acessar, tranquilo, não tem segredo. Para modificar, aí sim, certo? Vamos ver o exemplo de volta. Tem uma variável x inicializando valendo 20. Esse x é uma variável global. Tem uma função incrementar. Lá dentro da função eu vou dizer o quê? Global x. O que significa esse global x? Que a partir deste momento, dentro da minha função, certo? Eu vou trabalhar com a variável x global. E agora eu posso, além de acessar, obviamente, o valor dela, eu posso modificar o valor dela. O que eu estou dizendo? Esse x vai ser ele próprio mais um. Ex, o meu x global. E eu vou retornar o valor de x global naquele momento. Tá? E eu vou dar um print no retorno da função incrementar. O que ele faz? Pega o valor, vai dizer que vai trabalhar com x global, vai pegar o valor de x global e vai aumentar em 1. X global valia 20. 20 mais 1, 21. E eu vou retornar esse valor. Está aqui. O retorno da função vale 21. Se eu dou um print no meu x global, repare, vai valer 21 também. Mas por quê? Ora, ele inicialmente valia 20. Quando eu chamei a função incrementar, eu aumentei ele em 1, certo? Para 21. Dou um print no x, ele vale 21. Esse exemplo, esse slide aqui, pessoal, sentido para vocês? Tranquilo, não tranquilo? De boas, não de boas? O que vocês dizem? Global serve para você mudar o valor dentro de uma função, certo? Obviamente, para você mudar fora de uma função, você não precisa, né? A gente já fez, a gente sempre mudou. Para você acessar o valor, você também não precisa. É somente quando você quer mudar, você quer modificar o valor que você precisa dizer, é global o nome da variável. Perfeito. Fora dessa função, ele é o mesmo. Sim, fora da função não preciso fazer nada. Eu podia vir aqui na linha 9, por exemplo, fora da função e dizer, x agora vai ser 12, certo? E vai funcionar. Maravilha. Seu Arthur, seu João, tudo certo aqui? Fazendo sentido? Vamos ver no exercício, mas estamos indo. Tá. Eu, sinceramente, não sei se eu tenho exercício de escopo de variáveis, certo? Ele é mais um conceito, né? Essa palavra-chave global que eu estou passando aqui, ela não é muito recomendada, certo? Você pode utilizar ela com toda certeza, mas não é tão comum de se usar assim, tá? É mais para saber, tipo, eu consigo acessar, só que eu não consigo modificar e por aí vai. Sally Valéria, bom dia. Tá, só que tem um detalhe. Beleza, aqui eu disse que eu ia trabalhar com x global. Aqui eu tinha a variável global y local x. E que ambas forem x. Como no caso, certo? O que eu tenho? Uma variável x global valendo 20. E a minha função. Dentro da função, eu tenho um x valendo 10. O que vai ocorrer aqui, né? Dentro da função x vai ser ele próprio mais 1, vou retornar esse x. Esse x é global, é local? O que está ocorrendo? Aqui nesse exemplo, esse x da linha 1 e esse x da linha 5 são variáveis diferentes.
variáveis diferentes que, por coincidência, têm o mesmo nome, sabe? Mas aquele x da linha 1, uma variável global, o x da linha 5 é uma outra variável que é local. O local de memória deles, onde que o Python guarda eles no computador, é diferente, sabe? Eles apenas têm o mesmo nome. Obviamente, isso aqui funciona, funciona. Tem que ser muito louco para fazer alguma coisa assim, né? Se ajude, né? Nem que você chame esse x interno de x local, mas mude o nome, por favor, sabe? Quando eu dou um print no retorno da minha função incrementar, o que eu vou ter? Meu x valendo 11, o x local inicialmente valia 10, vou aumentar esse x local em 1, vou retornar esse x local. X local vale 11. Quando eu dou um print somente em x aqui na linha 11, eu estou acessando quem? O meu x global, que vale 20. Beleza? Tem lógica isso? Vocês querem que eu faça um exemplo? O que vocês me dizem? Maravilha, sabe? E é somente isso, a ideia de escopo de variáveis, sabe? A ideia de local e global, de onde que você pode acessar o valor de uma variável, dependendo de onde foi criada, sabe? E onde que você pode modificar também. Modificar, você tem que usar a palavra global dentro de uma função, se você quer modificar o x, a variável global. Beleza, galerinha? Se nós não temos dúvidas, nós temos um exercício da última aula para finalizar, sabe? Que era aqui. Que era esse exercício 09. A gente tinha feito o 08, certo? Que era aquele para contar dígitos. Faltou o 09. Deixa eu compartilhar com vocês no meu live chat, para vocês acessarem os meus códigos. Aqui o link. E o que diz esse exercício 09? Deixa eu colocar o enunciado para vocês também no chat. Fixo esse cara, fixo esse cara. Tudo bem. 09 de funções. Reverso de um número. Crie uma função que retorne o reverso do número inteiro informado. Por exemplo, se a função receber o número 127, ele deve retornar 721, certo? Inverter o número, reverso do número. A função ela deve aceitar um número que seja inteiro e retornar um inteiro também, sabe? Ou seja, você não pode passar uma string e retornar uma string, sabe? Você tem que passar para ela um inteiro e você tem que retornar um inteiro. Como que você vai fazer isso, certo? A minha sugestão, como que eu faria, como é que eu farei, sabe? Utilize de fatiamento de string. Você vai passar para a função um número inteiro. Dentro da função, você vai converter esse inteiro que você recebeu para uma string, sabe? Você vai fazer um fatiamento nessa string. Como é que vai ser esse fatiamento? Você pegar a string do começo ao fim, sabe? Do começo você não passa nada, do fim você não passa nada. E você vai passar um passo negativo, um passo menos um. O passo menos um, lembrando, ele inverte a string, certo? E beleza, você vai ter um número reverso, só que ele vai estar como string. Converta esse número que estava como string de volta para inteiro e retorne ele. Tá? Isso dentro de uma função. E daí utiliza a função, passe valores de exemplo ali, ou passe um input, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Tentem fazer, meu bom pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem, eu estou aqui lendo vocês, certo? Logo mais nós corrigimos. Mandem brasa nesse cara. Quem terminar, por favor, me avise, certo? E a gente já corrige daí. Qual é o comando para fatiar? Boa pergunta. Vamos lembrar como é que faz o fatiamento. Deixa eu abrir o material até. Nós temos que voltar lá na nossa aula de strings. Cadê? Esse material está disponível para vocês também no
No sala de aula, tá, pessoal? Aqui. Primeiro de tudo, vamos lembrar de indexação, sabe? Que é o passo inicial para a gente fazer um fatiamento. Uma indexação permitia o quê? Que eu acessasse um caractere individual da minha string, através do seu índice. Como que funcionava o índice da string? Primeiro caractere índice 0, segundo caractere índice... Primeiro caractere índice 0, segundo caractere índice 1, terceiro índice 2 e por aí vai. A gente começava a contar, então, a partir de 0, certo? E nós passávamos esse índice dentro de colchetes, esse cara reto. Fatiamento vai se utilizar também da ideia de índice, certo? Só que nós vamos passar aqui um intervalo que nós queremos fatiar. A minha string, dentro de colchetes, eu passava o índice do início, 2 pontos o índice do fim, e eu tenho 2 pontos o índice do passo opcional. Nesse caso, a gente quer o passo. O índice que eu passo no fim, ele vai ser incluso no resultado do fatiamento. O índice que eu passo, perdão, o índice que eu passo no início vai ser incluso, vai começar a partir dele. 2 pontos o índice do fim. O índice que eu passo no fim não é incluso. Ele inclui até um antes, ele para um antes, certo? Eu passei no índice 10, ele vai incluir no fatiamento até o índice 9, certo? 2 pontos do fim. No nosso caso, certo? Eu quero pegar toda a string. Como é que eu faço? Ora, é simples. Eu deixo vazio o início e o fim. Ele vai entender, opa, é do começo ao fim, certo? 2 pontos o meu passo. O passo, certo? Por padrão, o valor dele, se você não passa, o passo vale 1. Ele vai pegando de 1 em 1 caracteres, ou seja, todos os caracteres. Um passo 2, ele ia pegando de 2 em 2. Pega um sim, um não, um sim ou não. Tá? E existem passos negativos, assim como existem os outros índices também negativos. Tá? Um passo menos 1, por exemplo, ele vai pegar a string do final para o começo. Ele vai reverter a string. É o que a gente quer. Esse cara aqui, então, é o que vai ser útil para vocês. Beleza? Lembrado agora, Sr. Arthur? Maravilha. Manda abraço nesse cara. Lembrando que tem que ser dentro de uma função, tá? A gente já corrige. Quem terminar, me avise. Vamos corrigir, senhor Arthur. Manda aí para mim. Vamos dar uma olhada. Vamos pegar o do Arthur, então. O que ele tem aqui? Ele tem uma função FET, onde ele está aceitando um nu. Vamos... Ele podia melhorar o nome dessas funções, dessas variáveis, certo? A gente quer reverter um número. Reverter um número. E a minha função vai aceitar o quê? O que ela vai ter como parâmetro? Vamos lembrar nas nomenclaturas. Ela vai receber um número. Beleza. O que ele está fazendo? Ele está convertendo esse número para string. Só que tem um problema aqui. Qual que é o problema? Esse número que você está convertendo para string, você não está salvando ele. Você tem que colocar ele numa variável. Mas eu quero guardar na variável número. Então você tem que dizer, opa, número vai ser o quê? Ele próprio convertido para string, certo? Você está dando um print no número, isso aqui é só um teste, a gente pode tirar. E o reverso, então, pronto, número reverso. Legal, você tem uma string. O que você faz com essa string? Você está invertendo ela, certo? Você está fazendo isso com o fatiamento. Guardamos esse número reverso, essa string reversa, nessa outra variável. Oremon. E deve estar dando um print. Só que ele pediu mais do que isso. Quase. A função deve
retornar um número inteiro. A sua função não está retornando, ela está dando print. Mas dar print é a mesma coisa que retornar. O que você faria? Você vai retornar essa string convertida de volta para inteiro. Você também não chamou sua função, né? Você pegou um número, beleza. Vamos chamar a nossa função reverso do número passando esse número. Ele vai retornar para a gente o inteiro. Vamos usar print no inteiro. Para a gente ver o resultado. Digite o número. 567. O reverso dele vai ser 765. Como um número inteiro. Beleza? Então ele volta. 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2. Tá certo, tá certo. É fatiamento, entendi, entendi. Não de número, sim. Tá? Tava quase, certo? Só você tentar uns detalhezinhos ali, né? Tinha que faltado de guardar esse cara para uma variável, de retornar e retornar como inteiro. Foi bom, tá? Tava perto, faltava de mais um tempinho você tinha resolvido. No mais, pessoal, certo? Se a gente não tem dúvida nesse cara aqui, a gente vai ficar por aqui hoje. Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a trabalhar com arquivos, certo? Ler de arquivos, escrever em arquivos e esse tipo de coisa. Beleza? No mais, então, até a próxima, meus caros. Falou, galerinha. A gente vai se ver agora, amanhã, certo? Amanhã a gente vai meter brasa em arquivo, então. Então, até mais, pessoal. Deu certo aí? Ótimo, Arthur. Então, até mais.